Então, amigos aqui do canal Opinião X, um breve registro aí do fato histórico do fim do conclave. Foi muito rápido, né? Dessa vez só teve uma fumaça preta e depois no segundo dia nós habemos Papa. Estava aí rolando, né, aquele suspense, aquela tensão para saber quem seria o novo Papa, né? Aí, who will be the next Pope? Porém, várias emissoras de televisão e jornalismo do mundo todo já tinham feito arquivos, né, assim como aqui no Brasil, dos principais candidatos, e o atual Papa, né, realmente estava entre os candidatos, porém não era um dos mais, né, não vamos dizer assim, entre os mais cotados. Era um dos candidatos, mas não um dos mais cotados. Talvez também porque o Papa Francisco foi o primeiro Papa depois de muito tempo fora daquela casinha ali, vamos dizer, daquela panelinha ali da Europa, né? Aí agora, novamente, um Papa das Américas, no caso da América do Norte, Estados Unidos. Realmente ele estava na lista, mas era uma coisa assim que pela tradição, né, do Vaticano, ou talvez muitos pensaram que seria bem improvável de acontecer, mas aconteceu. Então agora habemos Papa e Papa americano, porém não é um Papa, pelo menos até o momento, que se alinha muito com as atitudes tomadas por Donald Trump nesse seu retorno até o momento, nesse seu segundo mandato. Muitos tinham aí a expectativa, a esperança de um papa de outra etnia, né? Um papa asiático aí era um dos candidatos fortes, apesar de ter aí coisas contra ele, como ter protegido padres acusados, né, de pedofilia. Bom, para muitos milhões de pessoas no mundo, assim como para mim também, um papa asiático ou um papa negro não mudaria muita coisa quanto aos rumos da Igreja Católica, pois no momento a estrutura interna dessa igreja já mudou e muito há algumas décadas. Porém, a expectativa sim, independente da etnia ou da cor do papa, pelos bastidores da igreja ou do próprio conclave, muitos católicos pelo mundo esperam realmente a decisão seria um papa mais conservador, um papa mais tradicional na igreja católica, ou um papa mais seguidor dos pensamentos do falecido Papa Francisco. Bom, o atual Papa Leão XIV é sabido que já discordou anteriormente de pensamentos, né, da linha, segmento de pensamentos e mudanças que o Papa Francisco queria implantar na Igreja Católica. A linhagem dele, nesse sentido de pensamento, não é tão reformista como os que seguiam essa linha de pensamento e reforma do ex-Papa Francisco, do falecido Papa Francisco, o argentino. Veremos como se portará nos próximos anos o Papa Leão XIV. Aí está uma foto do encontro dos dois aí anteriormente. Aí está o Papa norte-americano, ou como alguns gostam de dizer, né, estadunidense, de nome Robert, um nome comum nos Estados Unidos, mas que adota agora, né, adotou Leão XIV. O último foi Leão XIII, que foi um papa, em certa parte, até reformista também. Veremos aí, como eu disse antes, né, como se comportará este novo papa perante os desafios mundiais. Bem mal um papa assume, já tem N compromissos na sua agenda. E acho que até essa foi a sua primeira aparição ali como papa oficialmente, no seu primeiro aceno na sacada ali da Praça
no Vaticano. Porém, ainda há todos os ritos, né, para se oficializar, logicamente. Agora é o novo Papa, habemos Papa, primeiro Papa norte-americano, não o primeiro Papa americano, porque o primeiro Papa americano foi o Papa Francisco, América do Sul. Inclusive, o atual Papa prestou serviços durante muito tempo na América do Sul, no Peru. Ele até fez uma singela homenagem, lembrando os tempos em que ele trabalhou lá no Peru. Até o atual governo peruano citou isso hoje, né? Quando deram as congratulações ao novo Papa. E é um Papa que provavelmente deve fazer viagens para a América do Sul e América Central, entre outras partes do mundo, porque um Papa geralmente, depois de assumir, já tem aquelas viagens de praxe, né? Ainda mais em um mundo em que nós temos várias guerras no momento, além da guerra da Ucrânia e da Rússia, os conflitos, né, como lá em Israel, na faixa de Gaza, e agora Paquistão e Índia novamente. Bom, um Papa vindo dos Estados Unidos, ou um Papa natural dos Estados Unidos, em um país onde aproximadamente 20% da população apenas é cristã católica, né, é uma coisa assim que talvez seja um meio de implementar, de tentar aumentar esse alcance da Igreja Católica dentro dos Estados Unidos. Porque os 3 países com o maior número de católicos são, em primeiro lugar, o Brasil, não sei o número certo, mas em primeiro lugar é o Brasil, em segundo lugar o México, em terceiro lugar vem as Filipinas, onde inclusive tinha também, né, a possibilidade de ser um Papa filipino, eles estavam torcendo muito também, mas não foi desta vez. E há outros países, é lógico, que tem um contingente de fiéis católicos pelo mundo, mas em expressão, né, numérica bem menor. O Brasil, apesar de ser o país com o maior número de fiéis católicos da fé cristã católica, é um país laico, né, um estado laico. Muita gente aí sabe o que é um Estado laico, mas caso alguém não saiba, para quem não souber, Estado laico é, no caso, um país em que não tem uma religião oficial, como alguns países aí detém, né, aquela religião oficial, está lá nas informações sobre o país. Aqui no Brasil, nós não temos uma religião oficial, né? Pode até se dizer que extraoficialmente poderia ser a católica, porque o maior número são de cristãos católicos, e aí divide-se depois em outras religiões, cristãos evangélicos e várias outras religiões que temos no Brasil. Não vou citar aqui algumas delas, né, mas é bem dividido aí. Então, o Brasil não tem uma religião oficial. O atual Papa, quando esteve aqui na América do Sul, também visitou o Brasil, na época em que cumpria suas funções, né, aqui na América do Sul. Esteve em Minas Gerais, não sei se esteve em outro estado brasileiro, mas já esteve aqui no Brasil. Agora, provavelmente, né, como eu já disse antes, ele deve fazer alguma visita ou visitas a países da América do Sul, e com certeza ele deve incluir aí o Peru, onde ele já serviu ali, né, vamos dizer assim, fez o seu trabalho local ali pela igreja, e provavelmente no Brasil também. Sinceramente, o que muitos fiéis da Igreja Católica, assim como eu, esperam é que este novo Papa realmente dê atenção para coisas em que o Papa anterior estava simplesmente em cima do muro ou fazendo vistas grossas, né? Então, muita gente vai reclamar, vai dizer que não, que estava tudo certo, mas realmente não era bem assim. Então, vamos ver aí a atitude desse Papa, se ele vai ter pulso firme, porque sabemos também que um Papa sozinho não consegue realmente fazer tudo.
E de certo ponto de vista, isso é até bom, né? Porque senão até certos dogmas já teriam sido até é, ultrapassados, né, desconsiderados, porque realmente o Papa representa a Igreja Católica, né, é o seu principal representante, né, o seu chefe máximo, porém, a Igreja Católica não é apenas o Papa, né? Então, realmente, para mudar coisas estabelecidas, né, dentro da fé cristã católica, que não devem ser mudadas, um homem com o poder máximo para isso, sozinho, realmente pudesse decidir, talvez hoje muita coisa já tivesse mudado, né? A Igreja Católica precisa sair de cima do muro em várias questões, como, por exemplo, a punição exemplar e a exclusão de todo e qualquer membro da sua igreja, seja em qualquer parte do mundo, padres ou outros de posto superior, entendeu? Na sua hierarquia, que estejam envolvidos em pedofilia, que estejam envolvidos em abuso sexual, que estejam envolvidos comprovadamente em qualquer tipo de falcatrua, pois os membros da igreja têm que ser exemplos, têm que seguir corretamente o que foram treinados e educados para fazerem e serem desde quando entraram no seminário, coisa que a Igreja Católica tem que prestar muita atenção e mudar desde aí do início, quando estão lá os. Bom, como eu disse antes, mas aí parece que cortou um pouquinho na edição, tem que cuidar desde o início, desde os seminários em todas as partes do mundo, se realmente aquelas pessoas que estão ali têm vocação e quais os critérios para se estar ali no seminário para realmente se tornar um padre. Há questões que muitos mundo afora questionam, como por exemplo o celibato de um padre, né? O padre tem de ser celibatário, a Igreja Católica poderia mudar isso? Bom, envolve-se vários fatores aí a se pensar. Um deles é se a Igreja prega o casamento indissolúvel até que a morte os separe. Sabemos que na realidade, na maioria das vezes, no dia a dia não é assim. Como é que um padre casado poderia estar separado ou divorciado? Coisa essa que poderia sim ocorrer com frequência. Os padres se separarem, mesmo que não o quisessem, as suas mulheres poderiam separar e aconteceria que o padre estaria separado ou divorciado, que iria totalmente contra o que é pregado na igreja. Esse seria um dos problemas. O outro problema seria as pensões pagas a essas esposas e os seus filhos menores, porque os padres têm, né, o seu ganho, têm o seu sustento, vivem trocando de tempos em tempos de igreja, são muitas vezes até com pouco tempo, nas chamadas casas paroquiais, e teria toda essa logística. Realmente não é impossível de ser implantado algo desta forma, porém seria uma mudança muito grande, muito drástica, e realmente imagine se um padre indo celebrar uma missa após uma DR com a esposa, das várias que acontecem, né? Por aí afora, as discussões de relacionamento. Imagine, olha lá, o filho do padre preso, o filho do padre está usando cocaína, o filho do padre está usando drogas, o filho do padre está envolvido em tudo que é coisa errada. Exemplos de possibilidades. Já colocando essas possibilidades na balança, para não correr estes riscos, provavelmente este tipo de mudança não acontecerá na Igreja Católica. Provavelmente nunca, a não ser que realmente muita coisa mude até chegar a isso.
Não poderia deixar de falar aqui também, né, das teorias de conspiração que rezam as lendas aí há muito tempo, em que sempre que um papa, né, do mundo contemporâneo falece e há um novo papa apresentado, eles falam que este papa tem a possibilidade de ser o anticristo. Nas teorias de conspiração, eu não estou dizendo que isso seja verdade, nem que eu acredite nisso. E também, quando nessas teorias não é o Papa, o Anticristo, o novo Papa, ele está trabalhando ou estaria trabalhando junto com o Anticristo, que alguns dizem que vem do Oriente, outros que vêm da Europa. E, de qualquer forma, muitos já acham que estamos no fim dos tempos. Bom, se não é inscrito ou inscrita ainda, seja bem-vindo. Me dê essa honra, se inscreva no canal Opinião X. Ative o sino, faça um comentário, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e outros aqui do canal Opinião X. Bem-vindo, novo Papa, e boa sorte nessa sua longa jornada. Espero que tenha muitos anos pela frente com boa saúde e consiga ajudar o povo do mundo, mesmo os que não são católicos ou mesmo os que não são cristãos, que consiga ajudar os governos mundiais a apaziguarem esta fome de morte, de guerra, de sangue, de tomar o que é dos outros, de tomar o território dos seus irmãos, e que respeitem todas as religiões entre si e tragam um pouco mais de paz e segurança ao mundo.